Bom, isso ocorreu num contexto determinado, que é a atual etapa do capitalismo, que é a financiarização. E eu acho que a gente perde um tempinho aqui com a questão da financiarização, que é a marca fundamental do neoliberalismo hoje. O que caracteriza basicamente essa nova etapa histórica do capitalismo é o fato que as finanças concentram uma parcela extraordinária do poder econômico e do poder político. Ao longo da história do capitalismo, nas fases anteriores ao neoliberalismo, mesmo no capitalismo monopolista, as finanças, que os bancos e o crédito, elas tinham uma função de catalisadores, elas impulsionavam as atividades produtivas. A partir dessa nova fase, ocorre uma modificação na própria dinâmica do sistema, pela qual a financiarização se transforma de impulsionadora da economia produtiva em um vento contrário, um verdadeiro entrave. E o centro da atividade, que concentra recursos, permitindo uma desenfreada especulação para a qual toda a riqueza é continuamente sugada. Isso é interessante porque, no sistema capitalista neoliberal, desenvolve-se, sobretudo, essa atividade chamada financiarização. E ela produz algumas coisas. Ela produz um crescimento mais lento que a média histórica anterior, uma fantástica concentração de riqueza e de renda, trabalho precário e salários estagnados, grande fragilidade do mercado, frequentemente sujeito a bolhas especulativas, barreiras ao acesso da grande maioria da população ao básico da melhoria de vida, como a moradia, a educação, a aposentadoria. Não só em países como o Brasil, mas também nos países desenvolvidos. Em relação ao conjunto da economia, a financiarização se traduz em hipercrescimento no tamanho e no escopo das atividades financeiras, instaurando-se o primado da especulação, alimentada pela expansão do crédito em detrimento do empréstimo produtivo para a indústria, agricultura, serviços e infraestrutura. Todos serviços financeiros e as chamadas tesourarias das grandes empresas passam a atuar como bancos, ao priorizar as atividades especulativas. Nos Estados Unidos, o cálculo é que dos 100% dos recursos financeiros existentes, 15% vão para atividades produtivas de infraestrutura, comércio e serviços. A maior parte, 85%, vai para atividades financeiras. Então, essa distribuição, esse aumento do lucro de curto prazo, é também chamado de reinado do acionista. Por quê? Quem manda em relação ao consumidor, a investidor, a todos os capitalistas, é o acionista. O acionista tem de ser remunerado. Essa roda financeira é movida pela dívida e pela expansão do endividamento, que não se destina à economia real. Então, é o reinado do acionista. E nele, o interesse do investidor em ações, lembrem da Petrobras, é superior a tudo e a todos, aí incluído os trabalhadores, os próprios consumidores, os empreendedores e o interesse público. Nele, o fundamentalismo de mercado é dogma e depositário da razão. Não comete erros. Está sempre certo, apesar das crises, como a de 2008, das bolhas, da imensa destruição de riqueza, da inflação, da fome e do empobrecimento da população. Vamos lembrar, nesse aspecto, né, a cooptação da mídia. Vamos lembrar como está certo o mercado do ponto de vista da Globo News, por exemplo, e de toda a imprensa brasileira tradicional. E é importante que a gente tem de lembrar isso. Por que eu estou falando isso? Porque o poder das finanças ele não decorre apenas do papel preponderante que as finanças ocupam na atividade econômica, mas, sobretudo,
da forte ação política e de lobby que seus agentes desenvolvem junto às instituições, às agências reguladoras e, sobretudo, à imprensa, à mídia e aos governos, buscando fazer valer seus interesses. Eles reivindicam algumas questões fundamentais: desregulamentação do mercado de trabalho, instituindo a precariedade, desregulamentação do setor financeiro, algo que a gente não tem tanta noção, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, foi um processo, né, de desconstrução de toda a legislação antimonopólio. E uma questão que, para mim, é fundamental que nós olhemos com cuidado, que é a questão da redução dos impostos. Né? De que cobrar imposto é algo criminoso, que cobrar imposto diminui a produtividade, que cobrar imposto diminui a eficiência. E tem elaboradas justificativas para isso. E isso explica porque, naqueles estudos do Piketty, do Thomas Piketty, a respeito da ampliação da desigualdade, ele mostra que houve duas coisas a partir do que ele chama de revolução, né, neoliberal, que é a revolução da Thatcher e do Reagan. Houve duas características marcantes, não só a desregulamentação financeira, mas, sobretudo, ele destaca a desregulamentação dos impostos e mostra que caiu as tarifas aplicadas, por exemplo, ao imposto de renda. O aumento da tributação indireta. A grande conquista que ele fala da humanidade, que é o imposto progressivo, tá, foi praticamente eliminado. E ele diz o seguinte: nos períodos de ouro do desenvolvimento capitalista após a Segunda Guerra Mundial, é importante destacar que o imposto cobrado nos Estados Unidos e na Europa, principalmente Alemanha e França, chegou a níveis bastante elevados, em torno de 60% a 70%. E que foi isso que financiou o investimento social nesses países. O Estado mínimo é produto dessa demonização da cobrança de impostos progressivos. E aí, a queda da qualidade, né, a queda da qualidade da educação, da saúde prestada, e nós vivemos isso, né, na questão da pandemia. Aliás, eu quero lembrar aqui uma frase daquele que foi um dos assessores econômicos importantes se eu não me engano, foi do Clinton, que é o Stiglitz, que ganhou um prêmio Nobel, que explica a explosão da doença nos Estados Unidos, dizendo o que queriam com 40 anos de neoliberalismo. 40 anos de neoliberalismo, demonizando o Estado, propondo redução das políticas públicas, transforma a maior economia do mundo em incapaz de enfrentar uma pandemia. O Brasil tem enfrentado a mais grave crise da história contemporânea, com um rastro de morte, de doença, retorno da miséria, volta da fome, desmonte de políticas públicas, retirada de direitos dos trabalhadores, degradação das instituições e dos valores democráticos. A crise política que o Brasil passa, porque ele ainda passa uma crise política, revelou sua forma quando a vitória eleitoral foi questionada pelo PSDB em 2014. Em novembro, mais precisamente, de 2014, o PSDB impetra 2 ações judiciais, visando anular os resultados da eleição. Essa crise política passa por várias fases e levou, em 2018, a 2 consequências, que são fáceis
de uma mesma moeda. Um governo de extrema-direita e um movimento neofascista de massa, reacionário, que entra na cena política já nas jornadas de 2013. Eu quero dizer que uma das fases é a prisão do Lula, que abre espaço, junto com a crise brutal da direita neoliberal, por conta do seu apoio às políticas do governo Temer, abre espaço para o surgimento do ovo e da serpente, desses dois movimentos. Eu acho importante sempre enfatizar. O bolsonarismo, eu acho importante que a gente olhe não só Bolsonaro, mas o bolsonarismo, ele pode ser caracterizado como um movimento neofascista por ser justamente o que eu disse, um movimento reacionário de massas. A partícula neo deve-se ao fato de que, ao contrário do fascismo clássico, o bolsonarismo não é nacionalista, apesar de usar a simbologia verde-amarela e predicar Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, uma vez que representa claramente os interesses da burguesia associada ao capital internacional, visíveis na política neoliberal que implementa. Apesar de ter comprometido muitos aspectos da democracia liberal, em especial na sua busca por transformar as Forças Armadas em sua fonte preferencial de legitimação, o governo Bolsonaro não tem forças nessa conjuntura para instituir um regime neofascista como a forma do Estado capitalista de exceção no Brasil atual. Na verdade, desencadeou um processo de fascistização neoliberal, ainda do ponto de vista da política de baixa intensidade, que, caso ganhe as eleições, se transformará e se converterá, ou pode se transformar e se converter em um processo de alta intensidade. Daí a imperiosa necessidade de derrotá-lo. Daí, inclusive, a forma frente democrática que assume o seu combate inicial. Ao contrário dos movimentos neoliberais de direita no Brasil, o bolsonarismo dele se distingue por estar baseado justamente no movimento de massas. Vale, então, destacar que, mesmo derrotados nas eleições, esse movimento neofascista de massa tem raiz na sociedade no Brasil e tem condições de se manter como uma presença permanente no cenário político eleitoral do país. Em síntese, derrotar o candidato Bolsonaro e retirá-lo da cena nacional como um agente expressivo não significa estipar o bolsonarismo para o que se necessitaria da existência de um movimento popular organizado mais vigoroso, com maior força de pressão do que o atualmente existente, e uma situação política de derrota estratégica do neoliberalismo, que o sustenta. As falsas promessas neoliberais dos que apoiaram a farsa do impeachment não se cumpriram, ou seja, retomada imediata do crescimento econômico e todas as outras decorrências. E o país tem hoje, além disso, um Estado mais autoritário, um país completamente isolado internacionalmente, uma economia em crise, uma sociedade dividida e dominada pelo negacionismo e pelo obscurantismo do governo. As reformas do governo golpista de Temer e as políticas neoliberais do governo Bolsonaro têm levado a cabo o mais severo desmonte das instituições do Estado,
construídas durante a nossa história republicana. Retomaram a desconstrução institucional e a desregulamentação dos marcos legais existentes e as privatizações do governo Collor e FHC, interrompidas pela eleição de Lula em 2003. Aliás, Bolsonaro nunca escondeu ao que vinha. E, em fevereiro de 19, só um mês praticamente depois de sua posse, ao visitar os Estados Unidos, reunir-se com a direita norte-americana, proferiu uma de suas agora já proverbiais sínteses toscas, ao dizer que não chegara à presidência para construir, mas para desmontar o que havia sido construído por esses esquerdistas, e se daria por satisfeito se conseguisse. E, efetivamente, conseguiu desconstruir muita coisa. A comparação da situação atual, face a maio de 2016, quando o processo de impeachment me retirou do governo, é devastadora. Mas eu não vou fazê-la agora. Nós já fizemos ela bastante. Eu quero fazer a comparação entre a chamada herança maldita do governo FHC, recebida pelo presidente Lula em 2003, com o cenário de destruição que será herdado agora do governo Bolsonaro em 2023. Essa comparação é devastadora e evidencia o fantástico desafio que o terceiro governo do presidente Lula terá pela frente e explica a aliança para a governabilidade que o presidente Lula está cuidadosamente tecendo. Sem dúvida, constituem enormes perdas de governabilidade para implantar um governo democrático, popular e progressista as características dessa nova transição. Vamos citar algumas. Primeira, a desregulamentação do mercado de trabalho. Eu começo por ela porque a valorização do salário mínimo em 72% reais no nosso período foi elemento crucial para que nós conseguíssemos reduzir a desigualdade no Brasil. Foi um dos. Bom, a desregulamentação do mercado de trabalho, produzida pela nefasta reforma trabalhista de Temer e previdenciária de Bolsonaro, se tornaram instrumentos determinantes da superexploração do trabalho e, portanto, da implementação da desigualdade social, retirando dois dos mais importantes marcos legais existentes, a legislação trabalhista e o acesso a uma pensão digna, como instrumento de distribuição de renda. Durante o período da herança maldita, nós tivemos esses dois instrumentos intactos ainda. A legislação também criou obstáculos para o financiamento dos sindicatos. A legislação, como eu estava dizendo, então, criou obstáculos para o financiamento dos sindicatos, com o objetivo de minar seu poder e influência na sociedade, levando à fragilização do movimento sindical. A desregulamentação e o deliberado enfraquecimento dos sindicatos fez com que a regra passasse a ser o trabalho precário e intermitente, permitindo e estimulando a terceirização dos contratos de trabalho. O resultado vem sendo devastador. Da maior taxa de formalidade, menor taxa de desemprego da história em 2014, média de 4,8%, o Brasil saltou para uma imensa massa de milhões de trabalhadores informais e subempregados. Surgiu assim um precariado que está entregue também à superexploração das plataformas digitais. 2. A desindustrialização e a perda de empregos qualificados decorrentes da interrupção de políticas, como a política de conteúdo local na área de petróleo e gás, a interrupção deliberada da retomada da indústria naval, com a descontinuidade na implementação dos estaleiros, o fim das políticas de desenvolvimento produtivo da saúde, as PDPs, cujo objetivo era articular as atividades industriais de base química e biotecnológica
às atividades médico-hospitalares e aos serviços, em conjunto conhecido como Complexo Econômico Industrial da Saúde, capaz de produzir remédios, vacinas e respiradores, por exemplo. A descontinuidade do investimento em fertilizantes pela Petrobras, o abandono da política de inovação, ciência e tecnologia e o fim do Ciências Sem Fronteiras. E o desinvestimento nas universidades federais, nos seus laboratórios, que são cruciais para o desenvolvimento no Brasil de uma estrutura de geração de ciência e tecnologia. E o desmonte também realizado dos institutos federais tecnológicos. Com isso, eu estou dando alguns exemplos de desindustrialização ocorridos no Brasil. E vamos lembrar que um país, só sendo um grande banco ou uma grande fazenda, não reduz a desigualdade. É fundamental, num país como o Brasil, um processo de reindustrialização do país, que é condição para que haja uma redução da desigualdade. E aqui eu quero dizer que todos os países do mundo que se desenvolveram a sua ciência, a sua tecnologia e inovaram, eles tiveram uma política de livre negociação, e muitas vezes não livre assim, com os países já industrializados. Uma política de cópia. Né? Assim, os Estados Unidos copiou da Inglaterra. A Alemanha e o Japão, dos Estados Unidos. O Japão, aliás, a Coreia do Sul, do Japão. A China, de todos eles. Então, era fundamental as políticas que nós tecemos com os BRICS, principalmente considerando que, geralmente, os Estados Unidos não transferem tecnologia, ao contrário dos países BRICS que transferiam. Esta é só uma lembrança. A segunda questão que eu quero levantar é a blindagem, tanto da política fiscal como da política monetária, face ao voto popular. Eu vou explicar o que eu quero dizer. No caso da política fiscal, trata-se da constitucionalização da emenda constitucional, transformando a austeridade fiscal em cláusula constitucional, conhecida como emenda do teto dos gastos. Inscreveu na Constituição o congelamento em termos reais por 20 anos de todas as despesas correntes do governo federal. Saúde, educação, saneamento, habitação, ciência, tecnologia, cultura, proteção e direito das mulheres, dos negros, das populações LGBTIs, por exemplo, tiveram seus recursos congelados. Deixou, no entanto, sem limites as despesas financeiras, beneficiando os grandes bancos e os grandes rentistas. Seu objetivo último era enquadrar o Brasil, econômica, social e geopoliticamente, à agenda neoliberal. E a emenda do teto dos gastos destruiu o marco legal e institucional que até então enquadrava o orçamento de sua gestão. Nesse marco que existia até então, as legislações do Estado Nacional Desenvolvimentista de 1940 a 1960 sobrepunham-se também às legislações do Estado de Bem-Estar Social oriundas da Constituição de 88. E sobre essas duas agiam as mudanças dos marcos legais introduzidas no governo FHC, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e as metas macroeconômicas de inflação, superávit fiscal, câmbio flutuante. Quero afirmar que havia, mesmo com essa sobreposição, ou melhor, justamente por ela, alguma margem de manobra do orçamento, apesar das punições e sanções decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal. E apesar de todos os intuitos de impedir que o país usasse medidas contracíclicas diante das crises. E que essas sanções e todas essas pressões, elas buscaram conter, na prática, as contradições desse arcabouço triplo e nos empurrar
para um brete. Mas não conseguiam porque não havia essa constitucionalização. Mesmo essa estrutura híbrida teve de ser substituída, porque perceberam que ela permitia alguma margem de manobra. E, em seu lugar, foi colocado um marco legal, um novo marco legal, estabelecendo austeridade neoliberal para o povo e a generosidade fiscal para as nossas classes dominantes e suas frações. A emenda do teto de gastos assinala o fim da sobreposição e, portanto, do Pacto de 88, impondo uma gestão orçamentária tipicamente neoliberal. Seu objetivo é não deixar espaço algum para que qualquer alternância de poder, ao longo de 20 anos, possa recorrer ao uso de instrumentos estranhos àqueles neoliberais, considerados os legítimos, os únicos legítimos. A política fiscal deixa de ser uma decisão do governante eleito e passa a ser uma decisão, abre aspas, técnica, a priori, que retira o povo do orçamento e retira a cidadania das decisões sobre a destinação do dinheiro público. O interessante é que, diante da ameaça da derrota eleitoral e das restrições que este marco legal impunha, o governo Bolsonaro sistematicamente descumpriu o teto. E, mais uma vez, fica claro a tolerância imensa de todos os agentes econômicos e, sobretudo, da mídia em relação a esse fato, chamando estranhamente a política do Bolsonaro de kamikaze, quando ela é uma política de sobrevivência. Bom, quanto à política monetária, juros, câmbio e crédito, a aprovação da independência do Banco Central no governo Bolsonaro vai completar o quadro de controle neoliberal da gestão da máquina governamental ao aprovar sua integral retirada da decisão do voto. Porque durante mais 2 anos, quem adota a política de câmbio, juros e de crédito é o presidente do Banco Central, nomeado por Bolsonaro. 3, a política de paridade de preço da importação e a Petrobras. Trata-se de uma política do capitalismo neoliberal que se baseia no primado do acionista privado, como já vimos, e dos empresários internacionais sobre os interesses nacionais e dos controladores locais, o povo brasileiro que é dono das ações da Petrobras, por ser uma empresa pública. De 1953, quando da criação da Petrobras, até outubro de 2016, 2 meses depois do golpe, a política de preço da Petrobras não esteve vinculada a preços internacionais, e tampouco a um PPI. E a Petrobras nunca quebrou, pelo contrário. Ela conseguiu se estruturar e, inclusive, descobrir o pré-sal. O que isso significa? Significa que são graves as consequências da política de PPI adotada pelos governos Temer e Bolsonaro. E elas são: os preços da Petrobras passam a ser mais altos e os combustíveis aqui produzidos perdem competitividade. Com isso, 30% do mercado brasileiro é transferido para importador. As refinarias da Petrobras ficam com 30% de ociosidade. Reduz-se no Brasil o processamento de petróleo, ou seja, a agregação de valor ao petróleo cru com a produção de combustíveis. E se produz algo muito grave, que é a privatização das refinarias. Ao invés de aumentar as refinarias, se privatiza e vende-se para geralmente para o investidor estrangeiro. Aumenta, portanto, a exportação do petróleo cru.
Os acionistas da Petrobras passam a ganhar um lucro abusivo ao se transferir para eles uma renda proveniente do bolso dos consumidores e das atividades produtivas do país. A economia nacional perde competitividade. A Associação Brasileira de Engenharia Industrial evidencia que, dos $1.000 investidos pela Petrobras, são gerados cerca de $650 em investimentos em outros setores. Daí a força da cadeia de petróleo e gás. Ganham ainda, só para sintetizar, refinadores dos Estados Unidos, operadores de logística, traders estrangeiros, distribuidores concorrentes da Petrobras, produtores de etanol, que, por cobrar um percentual do preço do petróleo, ocuparam o mercado da gasolina cara, idem para o biodiesel. Perde o povo brasileiro, pois explode os preços dos alimentos, do transporte e de todos os produtos. A inflação aumenta assustadoramente, com efeitos permanentes e graves sobre as rendas, e acelera-se a fome. Conclusão: nós, brasileiros, retrocedemos ao período primário exportador colonial. Agora, não com base nem no açúcar, nem no café, nem no ouro, com base no petróleo cru. Desonra também todos os militares e civis que defenderam a Petrobras e sua expansão. Inclua-se aí o general Geisel e o japonês do Geisel, o Shigeaki Ueki. Todas as empresas de petróleo, tanto as National Oil Companies, como nós, como as International Oil Companies, são valorizadas com base em duas coisas: o acesso a reservas, o acesso prioritário às reservas. Daí porque todas as National Oil Companies são muito mais ricas do que as International Oil Companies, porque a maioria dos países garante para suas empresas um acesso privilegiado. Segunda questão: a dimensão e o tamanho respectivo de seu mercado âncora, que, no caso do Brasil, os dois, o acesso à reserva e o mercado âncora da Petrobras, é o Brasil. Então, abrir mão do mercado é enfraquecer a Petrobras, desvalorizá-la perante qualquer avaliação internacional que se preze. Ao perder o acesso preferencial ao mercado das reservas com o PPI e a privatização sistemática, a Petrobras perde valor. Uma das maiores fake news já divulgadas no Brasil foi construída pela mídia, principalmente as organizações Globo, durante o golpe no período 2014-2015 e no período da Lava Jato. A de que a Petrobras estava quebrada ou ameaçada de quebrar, porque praticava preços diferentes dos preços do mercado internacional e pelo efeito da corrupção. Do lado dos preços, a Petrobras evitava elevá-los quando subiam no exterior e evitava baixá-los quando descia. Tentava manter um preço, como muitos dos países do mundo, um preço médio. Do lado da corrupção, a Petrobras cabia investigar e punir os responsáveis, e não sistematicamente criminalizar, demonizar e desmoralizar a empresa, como foi feito pela Lava Jato, principalmente na relação específica que teve os procuradores e o juiz Moro com o Departamento de Justiça americano. Agora, novamente, por defender o PPI, voltaram a recorrer, entre outras fake news, à mentira de que, se revogarem o PPI, a Petrobras quebra. Assistimos uma combinação fatídica, que é a da má-fé
derivada da prática de fake news, com a ignorância deliberada dos que se colocam a serviço dos mal-intencionados. Traduzindo, os que querem manter os lucros do PPI e os que querem a empresa privatizada ou esquartejada, como fazem atualmente. 2. A Petrobras, de 1953 a outubro de 16, como eu disse, jamais adotou o PPI. E nunca houve desabastecimento no Brasil, e foi com seus lucros que investiu, chegando a descobrir o pré-sal. E a ter as refinarias que teve, a ter os gasodutos que teve, a ter os oleodutos que teve. De 2011 a 2015, foram adotados preços menores que os de importação, e a Petrobras, nem antes nem depois, esteve quebrada, ameaçada ou com possibilidade de quebrar. A dívida bruta da Petrobras sempre foi compatível com sua renda bruta. A origem da dívida da empresa é o investimento na exploração do pré-sal, que começa em 2010. E entre 2010 e 2015, a Petrobras investe, em média, 40 bilhões de reais ano. Além disso, a política de conteúdo local, o desenvolvimento da indústria naval e o PRONIMP, com treinamento e geração de emprego, foram decisivos. A maturação do investimento no petróleo leva em torno de 10 anos. E ninguém investe com capital próprio, só com capital de terceiros. E tudo que um banco quer é uma empresa de petróleo para financiar, porque ela recebe, geralmente, uma parte das suas rendas é em moeda forte. O fato, para dizerem que a Petrobras estava quebrada, foi uma variação do câmbio em 2015, que passou de 2,66 para 3,95. E a dívida da Petrobras passou de 351 bilhões de reais para 492 bilhões de reais. A mídia criou o mito da dívida impagável, uma dívida horrorosa. Compara com as dívidas das empresas internacionais de petróleo, as chamadas majors, Exxon, Chevron, Shell, Total, BP, que têm duas coisas péssimas: mercados e reservas decrescentes. O período alardeado como o da Petrobras quebrada contou com a participação especial da Lava Jato e seu procedimento antinacional com a empresa para sustentar as fake news. Logo, em junho de 2015, tinha ficado difícil sustentar a calúnia que a Petrobras estava quebrada. Por quê? Porque a Petrobras, em junho de 2015, fez uma captação de 2,5 bilhões de dólares em bônus. Sabe de quantos anos? De 100 anos, ou chamados Century Bonds. Algo que só ocorre quando o mercado financeiro internacional considera a empresa sólida. Acho que só quem achava que a empresa não era sólida era a Globo News. Quando praticou preços desatrelados do PPI, portanto, menores que os atuais, no período 11 a 15, o saldo de caixa em 31 de dezembro da Petrobras mostrava enormes reservas, algo como entre 13,5 e 25 bilhões de dólares, não é reais, 13,5 a 25 bilhões de dólares, superiores ao mantidos por todas as multinacionais estrangeiras. Tinha inteira capacidade de honrar seus compromissos com um índice de liquidez corrente superior a 1,5, que os especialistas sabem o que significa. Vem sendo também grave, no período Temer e Bolsonaro, o esquartejamento da Petrobras, com a venda de campos do pré-sal, com o fim dos 30% que era garantidos à Petrobras para a exploração desses campos, o que dava fundamentalmente à Petrobras o quê? O conhecimento técnico sobre a exploração desses campos. A privatização de refinarias, de gasodutos, de oleodutos, da BR distribuidora, de
térmicas e de plantas de etanol.